Fala pessoal, agora que a gente já passou aí por toda a linguagem de programação JavaScript, né, vimos todas essas partes, né, desde arrays, declarações de variáveis, passando pelo Ajax, tudo. Chegando aqui no fim, vocês agora já têm uma noção boa da linguagem para caso queiram estar utilizando aí bibliotecas e frameworks da área de JavaScript. O ideal, sempre que a gente trabalha com uma linguagem, primeiro é você entender ela toda, a raiz dela, para depois estar utilizando aí as ferramentas de apoio como os frameworks e bibliotecas. Eu particularmente não gosto de utilizar, eu já utilizei muitos anos o jQuery, né, mas eu não gosto, eu não gosto de utilizar, por exemplo, React, jQuery, nem o Zepto atualmente. Eu utilizo o JavaScript Vanilla porque a partir do momento que você conhece a linguagem, você não precisa incrementar mais peso na sua linguagem, aumentando aí o tempo de carregamento do seu site, porque qualquer ferramenta de suporte que você tenha, primeiro você vai perder um pouco de controle da sua aplicação e segundo você vai incrementar ali um peso no carregamento do seu site. Vocês vão responder que você ganha em produtividade, sim, mas a partir do momento que você vai treinando, utilizar a linguagem raiz aí, a Vanilla, você não vai precisar mais utilizar bibliotecas, a não ser que um cliente peça um job específico aí, né, utilizando uma biblioteca. Eu vou demonstrar aqui hoje, eu criei aqui duas pastas, jQuery e Vanilla, para a gente ver assim, uma diferença disso que eu estou falando. Tudo que você faz com uma biblioteca ou com um framework, você consegue fazer também com o Vanilla e sem esse problema aí de perder esses kbytes aí importantes no carregamento, principalmente mobile. O que nós temos aqui? Ó? Primeiramente no Vanilla aqui, eu tenho um formulário simples com um input name aqui e eu quero enviar isso para a minha linguagem back-end e retornar isso, a resposta dela aqui na tela. Então o meu controller.php vai simplesmente exibir o que eu escrevi aqui. Vamos fazer isso utilizando Vanilla e utilizando jQuery para vocês verem, ter uma noção aí do que eu estou falando. Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, turma, na parte Vanilla, eu vou ter que criar, né, a variável result, que nada mais vai ser do que a div aqui result, que vai receber o resultado. Então, vou criar ela aqui, ó, doc.querySelector, result, né? Depois aqui eu vou dizer que, vou criar aqui também let form1, vai receber o doc.querySelector, form1. Esse form1 nada mais é do que o formulário que eu tenho aqui, ó, form1, né, ID form1. E aqui eu vou dizer que o meu form1.addEventListener, submit, vou chamar uma função aqui com o nome sendForm, dar um false aqui. A minha function sendForm, ela vai receber um event, vai receber um event.preventDefault e eu vou chamar aqui o Ajax, vai ser um construtor XML HTTP request, o Ajax vai dar um open e o Ajax vai dar um send. No open nós vamos utilizar o método post e vamos chamar o controller.php. E no send eu vou criar aqui uma variável params que vai receber o name igual a, isso a gente já viu em aulas anteriores, né? Vou criar aqui também a variável querySelector, que vai ser a name. Name.value. Tá? Que eu já vou pegar o valor da name. Então ela vai receber aqui o name, parâmetros, e esses parâmetros eu vou mandar ele aqui. Depois eu vou abrir aqui o meu ajax.onReadStateChange, recebendo uma function, e se meu ajax.status for igual a idêntico a 200 e o meu ajax.readState for igual a 4, eu entro aqui e vou dar um console.log no meu ajax.responseText. Aqui no meu controller.php eu estou dando um JSON encode no meu post name ali, né? E aqui depois que a gente abrir, como nós estamos trabalhando com post, vou dar um ajax.setReader, requestReader. Aqui nós vamos colocar um content type. E aqui, turma, nós vamos pegar o application lá do nosso formulário. Se você vier aqui no index e der um enctype, vocês vão perceber que tem esse application x www form URL encoder. Então é esse aqui que a gente vai utilizar. Vou colocar ele aqui.
Vamos ver aqui se esse console Ajax Response Text já está funcionando. Vou atualizar. Aqui só um detalhe, turma, esse ponto .value ele vai ter que ser chamado aqui na function para que ele pegue o valor atual. Então aqui, vou atualizar, vou jogar aqui Thiago, e aqui ele já me deu, ó, Thiago A, tudo certinho aqui já está retornando. Ele volta com as aspas porque eu dei aqui um JSON encode. Então vou fazer o seguinte, ó, vou dar um JSON.parse, abrindo aqui, salvando e atualizando, agora ele dá certinho. E agora basta eu fazer o seguinte, a minha result.inner HTML vai receber o meu JSON.parse ajax.responseText. Atualizando, vou colocar aqui Thiago, já me deu Thiago aqui. Se eu colocar Thaís, ele me dá Thaís aqui. Então, no Vanilla, para eu conseguir fazer essa funçãozinha, eu preciso desse código aqui, né? Diminuindo os espaços aqui, eu vou ter 22 linhas de código. Agora vamos fazer isso, essa mesma situação aqui no jQuery. Então deixa eu fechar tudo aqui, vou retornar aqui no localhost, vou entrar aqui no jQuery. Tem o mesmo formulário, meu JavaScript aqui está limpo e eu já baixei aqui o jQuery. Para você baixar o jQuery, basta entrar lá no jQuery.com e baixar ele. Primeira coisa que eu tenho que fazer, aqui no meu HTML eu já preciso incluir o meu jQuery, né? Então vamos incluir ele aqui. Então a partir do momento que eu inicio a utilizar o jQuery, ele minificado e com gzipped, eu já vou ter aqui 30 KB a mais no meu sistema. Se o meu sistema não tiver configurado para o gzipped, eu vou já ter 80 KB a mais no meu sistema. jQuery, aqui no nosso index.html, e vamos aqui para o JavaScript. Vamos iniciar aqui com $document.read function, para a gente entrar aqui no nosso jQuery. Aqui, para selecionar elementos no jQuery, a gente utiliza o $. Então, vou selecionar aqui o meu form1.on, submit, vamos chamar aqui a function. Essa function, a gente vai ter dentro dela, vamos colocar aqui, ó, event.preventDefault. Vamos ter aqui o $Ajax, chamando o URL controller.php, método post, data type JSON, data, nós vamos criar aqui uma variável let dados, vai receber $this.serialize para enviar todos os dados aqui para a gente. E o data vai receber os dados. Vamos ter um success function response, vamos dar um console.log nesse response. Aqui faltou abrir o colchete, né? Vamos fechar ele aqui. E aqui eu tenho o meu success. Vamos ver que se já está chegando. Vou colocar aqui Thiago. Já está chegando aqui para mim, ó, Thiago. Aqui então bastaria eu pegar o $result.text.html para receber o nosso response. Vamos ver aqui, atualizando. E aqui já está funcionando também o Thiago. Aqui eu gastei 16 linhas de código. No outro, no Vanilla, eu tinha gastado 22. Então vocês reparem que não tem grande diferença não. Talvez uma vantagem aqui para seleção de elementos, onde você não vai precisar fazer nos doc query select, mas eu acho algo bem irrisório aí se você domina o JavaScript Vanilla. Aqui no JavaScript Vanilla eu já saio ganhando aí no mínimo 30 KB a mais de velocidade aí no carregamento da minha página. Uma grande vantagem que o jQuery tinha em relação ao JavaScript Vanilla era a compatibilidade com os navegadores. Então o jQuery ele é bem compatível, inclusive com Internet Explorer e outros navegadores. Então, se você precisa fazer um projeto que precisa dar suporte para navegadores muito antigos, que hoje é raro, né? Quase ninguém mais fica dando suporte para IE, porque o grande problema é o Internet Explorer. Se você precisar, eu te aconselho a usar o Zepto.js, que também segue uma linguagem bem parecida com a do jQuery. Vocês podem ver que eu utilizo o $, né? Tudo bem parecido, a seleção de elementos, só que ele, se você tiver o gzipped, ele tem 9.6 KB, ao invés dos 30 e poucos lá do jQuery. Então aqui você já ganha mais performance também. Então se você
precisar utilizar uma compatibilidade com navegadores mais antigos, utilize o Zepto ao invés do jQuery. Mas eu sempre aconselho a utilizar o Vanilla mesmo, porque você tem um domínio maior da sua aplicação. Da mesma forma, o React é uma excelente biblioteca, vai te dar o Virtual DOM, que vai te dar uma velocidade bacana aí, porém vai te acrescentar também aí um pouco de carregamento do seu site. Aí fica a critério de cada um. Eu particularmente sempre gosto de ter o domínio completo da minha aplicação, por isso eu utilizo o JavaScript Vanilla, tá bom? Mas é só para vocês terem um apanhado aí, ver que do Vanilla para as bibliotecas você não vai ter um código muito maior, você tem algumas linhas a mais, mas não é nada de extremamente diferente das bibliotecas que você for instalar no seu projeto, tá bom? Fica aí a critério de cada um. Por hoje é só, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.